E aí, trader, muito bom dia. Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. E uma nova reviravolta nos mercados trouxe alívio. Os Estados Unidos enviou um plano de paz de um cessar-fogo ao Irã e o petróleo Brent cai mais de 5% abaixo dos $100 por barril, trader. Um alívio diplomático ao mundo todo. Há relatos de que os Estados Unidos enviaram ao Irã o plano de um cessar-fogo por 30 dias, com 15 pontos de possível paz, ok? Com a reunião também já marcada nos próximos dias. O petróleo Brent caiu mais de 5% neste momento, voltando abaixo dos $100 por barril, ok? Mesmo com o Estreito de Hormuz fechado e ainda restrito, ok? E esta queda alivia os temores de um mercado mais inflacionário, ok? Os mercados dispararam, S&P 500 sobe neste momento em 0,8%, o Stock 600 avança 1,4% e na Ásia os mercados subiram mais de 2%, ok? Tudo touro de ouro, ok? Bom, os juros seguem recuando para 3,87%, os juros mais curtos de 2 anos, e o mercado reduz um pouquinho a aposta de um aperto adicional do Federal Reserve, ok? Christine Lagarde, na Europa, sinaliza que o choque de energia ainda pode ser temporário, mas sem necessidade de respostas agressivas. Atento, atento, trader. Ainda não dá para contar a vitória. É um alívio momentâneo, ok? Então, a cautela permanece. O ambiente segue bem incerto e ainda frágil, né? E Teherã ameaçou bombardear o Golfo Pérsico em caso de invasão terrestre. Lembra daquela história de invasão terrestre? Atento, atento, não acaba por aí, ok? O otimismo, ele é limitado e altamente depende das notícias, ok? De tudo a expectativa que ocorre no mercado. Bom, já no Brasil, a agenda é bem vazia. O destaque segue para o mundo todo internacional sobre a fala de Step Mira, um dos membros do Federal Reserve indicado pelo presidente, ok? No exterior, então, e no balanço da JBS após o fechamento, segue também no radar, ok? Bom, o petróleo e a expectativa de inflação segue de olho, segue no centro das atenções com esse alívio momentâneo, ok? E nós vamos analisar as oportunidades quentes que nós temos no mercado nesta quarta-feira, no dia de hoje. Fica comigo e já convido você, se é novo aqui, se inscreve nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante. Não esquece de ativar o EWZ. E fechou em alta ontem. E abre no caso, às 8 da noite e volta a negociar ali às 5 da manhã até a abertura dos mercados aqui no Brasil. Né? O que você tem que saber disso, pessoal? Por que é importante essa informação? Porque assim, ó, você já vê que os mercados, no caso o EWZ, que é o mesmo índice brasileiro aqui no Brasil, que é conhecido como mini índice, você percebe que, mesmo ele estando em alta, né, com a abertura dos mercados agora, ele poderia sim fazer um repique aqui, um repiquezinho de baixa, e pode voltar a subir, porque os mercados, né, até por sinal, ele já fez um movimento aqui de alta, ó, né? Então, às 9 da manhã, o nosso mini índice aqui no Brasil, ele pode dar um leve ralizinho para baixo, mas a tendência é ele testar aqui esta máxima da semana, e aí com as aberturas dos mercados, você consegue já fazer aquela arbitragem logo na abertura, ok? Bom, vamos ao que importa também, voltando aqui com as notícias, pessoal, uma rara combinação de fatores que levam a grandes perdas nos mercados de ações que está em jogo. Historicamente, 3 situações que desencadeou uma queda de mais de 10% nos mercados, né? Mercados caiu quase mais de 10%, né? Teve aqui a questão da pandemia também, né? Então, relatos de todas essas histórias que a gente aprende com as lições, né? Que você deve operar com segurança, gestão de risco, tenha perdas limitadas, né? Saiba o que está fazendo, opere com cautela, né? Então, nós temos aqui, ó, Dia da Libertação, no caso de ontem, que foi Covid, nós tivemos o Covid também, o mercado caindo mais de 10%, né? E agora nós tivemos também essa questão da guerra ao Oriente Médio, tá? Então, são situações, no caso desse ano de 2026, né, que você tem que ficar de olho, tem que ver o histórico do mercado para você se preparar, sempre isso vai ter, pessoal, né? E isso pode acontecer em qualquer canto ou qualquer lugar, país do mundo, ok? Tá? Beleza? Bom,
Então, fique atento, se prepare para os mercados e vamos lá então. Então é o seguinte, pessoal, neste exato momento nós temos os futuros americanos subindo 0,93%, Dow Jones 0,99%, Nasdaq 1,12%. O Russell, os futuros, seguem 1,43% e o índice do medo segue controlado, botaram o urso para dormir, ok? Certo? Então o medo está controlado nos mercados, né? E o ouro subindo quase 4%, ok? O Bitcoin subindo um pouquinho, 0,92%. As ações europeias subiram enquanto o petróleo caiu e se animaram com as declarações do presidente sobre as negociações com o Irã. Bom, outro ponto importante, pessoal, que a gente tem aqui, ó. No site do Invest, eu venho aqui em calendário econômico, eu percebo as notícias. A gente teve algumas notícias na zona da Libra britânica, né? Bastante notícia por lá. Então, teve o CPI no Reino Unido. Por sinal, veio bem em linha, né? Falar a verdade, né? A previsão era 3%, veio em 3%, então não teve nada alterado, nem para bom, nem para ruim, né? Agora pela manhã a gente teve algumas notícias de juros de hipotecas de 30 anos, tivemos a confiança ao consumidor no Brasil, tá? Ok? E a confiança aqui aumentou um pouquinho, ó, 88,1, tá? Outro ponto importante, vamos aqui, o que nós temos daqui 25 minutos? Transações correntes, né? Notícia 2 estrelas. Nós temos também aqui, ainda pela manhã, temos uma notícia bem importante, que é o estoque de petróleo bruto às 11h30, horário oficial de Brasília, vai agitar os mercados ali com o petróleo WTI e o petróleo Brent também. E às 11h30, no mesmo horário, tem também discurso de Tuameni, membro do Conselho Fiscal do Banco Central Europeu, tá? Que vai agitar os mercados também na zona do euro, ok? Algumas notícias de baixo impacto. E à tarde, pessoal, a gente segue, como mencionei hoje, quarta-feira, um mercado com uma agenda um pouquinho vazia, tem algumas notícias sim pontuais, mas nada tão relevante, né? Nós temos aqui fluxo cambial estrangeiro às 14h30 no Brasil e leilão de juros às 14 horas nos Estados Unidos de 5 anos, às 13 horas de 5 anos. À noite, pessoal, a gente tem discurso no Banco da Reserva da Austrália, né, o discurso de Kent, que é um dos assistentes do governo, tá? Deixando ali média volatilidade dos mercados da Austrália, ok? E outra notícia que não estava programada, pessoal, isso é importante, às 8h20, às 20h20 da noite, nós temos o discurso do presidente dos EUA, ok? Eu dou uma mudada aqui, porque essas palavras são palavras-chave e eu não posso falar, né? Então, presidente aqui dos Estados Unidos vai fazendo seu discurso aqui às 20h20, ok? Certo? Horário oficial de Brasília, né? Possivelmente, pessoal, vai ser relacionado à economia, o foco vai ser mais em relação também à parte do que está acontecendo no Oriente Médio, sobre esse plano de um cessar-fogo, né? Vai dizer, não estou blefando, enfim, essas situações aí, né? E depois a abertura dos mercados asiáticos, né? Pessoal, então assim, é um dia bom de operar, tá? Um dia que tem menos notícias ruins, mas mesmo assim a gente tem volatilidade nos mercados, né? Então isso faz com que os mercados movimentem. Olha só, o que eu disse para vocês, ó, mini índice abriu em alta. Então para abertura, pessoal, para quem pega no leilão, já aproveita esse movimento, tá? Bom, seguindo aqui, o ponto importante que eu quero começar aqui com o principal índice americano, como naturalmente de rotina, o S&P 500 segue no movimento de alta e segue aqui, pessoal, em um movimento altista para hoje, né? Touro de ouro, né? Um movimento mais animador para os mercados. Nós temos uma resistência aqui, ó, uma resistência R1 chamada, né? Nós tivemos o mercado aqui do S&P 500 fazendo algumas lateralização, consolidando. Já tivemos, inclusive, aqui captura de liquidez, né? Já tivemos captura de liquidez, choque. E a ideia é que o mercado americano consiga continuar esse movimento de alta. Rompendo essa região aqui, ó, pessoal, exatamente essa região aqui, ó, tá? A gente vai ver os mercados americanos disparando ainda, liberando um rally aqui para cima, caso rompa essa região. E aí a gente vem tentar buscar esta região aqui, que é uma região de máxima também, tá? Ponto importante que temos vendedores nessas regiões e o mercado pode dar aquela paradinha, né? Fazer aquelas pausas, né? Para lateralização. Dá um respiro nos mercados, né? Mas a tendência aqui é mais em leve alta aqui nos mercados americanos, tá? Bom, seguindo adiante, Ásia, a gente tem ali o Japão também subindo, mesmo gráfico da S&P 500 também, cenário de alta para cá, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na Europa, Frankfurt, DAX da Alemanha, principal índice econômico também, abriu em alta e segue rompendo aqui máximas e máximas. Está num movimento de rally aqui, as bolsas europeias continuam abertas, elas fecham ali por volta das 13 horas, tá? Temos uma região de vendedores aqui nessa região aqui dos 23.400, tá? E o mercado pode tentar romper essa região, fazer reteste para depois buscar aqui os 23.600, tá?
Todos os mercados, Europa, Ásia, Reino Unido, todos seguem mais otimistas, ó, todos fortes aqui, pessoal. Tá? O cruzamento de compra já aconteceu, já capturou liquidez e segue altista por aqui. Outro ponto importante, outros mercados como o Nasdaq, segue também o mesmo gráfico do S&P 500, Dow Jones, o mesmo gráfico também, inclusive o Dow Jones está para rally, ó, movimento de rompimento aqui da resistência R1, tá? Então é importante acompanhar esses pontos objetivos porque ele libera um rally, ou seja, só rompe com força, com volume comprador, né? Ok? O que nós temos mais aqui, pessoal? Ontem as ações americanas foram muito boas, ó, Netflix está num ponto de compra, tá? Netflix aqui, base de preço nessa região, segurando aqui no suporte 1, ponto de inversão, né? Possivelmente hoje já abra em alta o preço das ações da Netflix. Microsoft também, outra oportunidade de fazer. Lembrando que daqui a alguns dias, daqui mais ou menos uns 40 dias, deixa eu ver, mês 4, final ali de abril, na verdade, final de abril para maio, a gente vai começar a se falar no balanço das empresas aqui das Big Techs, né? Então, pessoal, aproveita porque eles estão num ponto de inversão, né? Tesla, vamos ver Tesla? Tesla, ó, foi bom o mercado em alta também, seguindo aqui a movimentação. Nvidia, o setor de tecnologia tem se destacado aqui. Facebook também está segurando a região onde tem comprador aqui no 590, 588. Que mais, pessoal? Commodities, vamos aqui para o petróleo. Pessoal, o petróleo, a gente tinha uma previsão aqui de alta mesmo, captura de liquidez, né? Porém, com esta notícia de um plano de cessar fogo, e lembra, notícia é um grau de imprevisibilidade, não tem o que fazer, pessoal. Você não está esperando, né? Você não tem como ter uma bola de cristal para saber o pensamento, a mentalidade de cada pessoa, né? Então, ao redor do mundo, a gente teve esse plano de um possível cessar-fogo, lembrando que é temporário, né? Alivia um pouco os temores sobre o mercado mais inflacionário. O mercado de petróleo segue aqui dentro desse range aqui, ó, uma resistência mais curtinha importante aqui, suporte 2 e suporte e resistência 1 aqui em cima, tá? Então, enquanto ele não conseguir perder essa região, não dá para declarar vitória, né? Daqui para baixo seria realmente um fim de guerra, abaixo dos 92, 90 dólares por barril, né? Mas ainda assim, eu acredito num cenário mais de lateralização, ficar nesse caixote por aqui, né? E aí, se a gente ter retaliação, né, futuramente, daí a gente vai ver os mercados disparando, tá? Então, é importante ver os dois lados da moeda, porque qualquer movimentação é uma casca de ovo, você está pisando num campo minado, né? Quando se trata de petróleo, quando se trata de ouro, né? Porque o clima segue um pouquinho mais incerto nos mercados, né, lá no Oriente Médio, ok? Certo? Então, vai ter que monitorar desta forma. Não tem o que fazer, pessoal. Tem que esperar as coisas confirmarem, se acontecer, para você começar a se posicionar melhor, beleza? Que mais? Índice dólar, dominância do dólar, segue aqui, ó, fraquejando agora, né? Com esse temor de uma pausa. Então, a gente tinha um dólar um pouquinho mais lateral, né? Ou a dominância do dólar no mundo todo. Né? E vai buscar aqui esta base de preço e se romper, aí a gente vem buscar esta mínima, e aí se romper esta mínima, a gente busca aqui o boi vai com a corda, né? Como eu falo, vai embora daí, né? Aí cai de vez, né? Mas o dólar, eu acredito no cenário também de mais de lateralização. Pode até fazer alguns retestes aqui no 98,700, tá? Beleza? Que massa, pessoal. Dólar mais fraco, pares de moedas mais fortes, né? Já vamos olhar também. O Shell disparando, né? Com o petróleo caindo, né? Nós vimos aí nos últimos dias, eu comentei com vocês, ele segue um pouquinho mais inversamente proporcional, o petróleo cai, ouro segue subindo, né? Então agora o ouro começou a disparar novamente, né? Fez aquela captura de liquidez aqui também, né? E acumulou, e brimba, rompeu aqui essa região também, tá? E o ouro, neste exato momento, pessoal, se ele vier para romper este topinho aqui, ó, tá? Ele vai vir buscar o rally e vai buscar aqui em cima, 4.700. Aí só tome cuidado que aqui é uma região de bola a bola, região de milha, né? Então ele pode parar por aqui, né? Então, fique atento a esse rally que ele pode liberar aqui no Shao USD. Beleza, pessoal? Então, deixando aí os pontos objetivos para vocês. Beleza pura? Que massa, que massa, que massa. Bitcoin, BTC, o mercado aqui segue. Bom, também retomada de alta, já rompendo aqui um topinho anterior, né? Fez captura de liquidez também, rompeu o fundinho aqui, né? Este fundinho aqui, fez boss, rompeu o fundo, bimba, FGV, aqui, Far Value Gap também, voltou ao mercado altista, né? BTC, segue aqui no movimento, opa, o que aconteceu aqui? Aí, tá, deixa eu tirar aqui, que ele tem uma, aí, BTC também segue aqui numa movimentação que pode fazer pullback, né? E voltar subindo de escada aqui, ó, nessa região dos R1. O mercado de cripto melhorou bastante agora, tá, pessoal? Tá? A volatilidade começou a agir nos mercados ali, tá? Ok?
Que mais nós temos aqui? Pares cambiais, euro e ien. Vamos ver aqui, ó. Euro e ien batendo os nossos alvos projetados aqui, ó. Euro e ien, excelente aqui, ó. Bateu a resistência 1 e tá lateralizando por aqui, tá? O euro JPY, pessoal, já acredito num cenário de teste aqui da máxima da semana e até romper a máxima da semana, buscar esta região aqui, ó, que seria o nosso resistência, nosso teto 2, que seria resistência 2, tá? Tá com força aí, mercado mais altista também, beleza? Tá ok? Certo? Vamos, que mais? Euro USD, dólar mais fraco, euro USD mais forte, tá? Então o euro USD segue em retomada também, né? Continuidade desse movimento, vai buscar este topinho aqui no curto prazo para o scalps, funciona perfeito, né? E aí, pessoal, só tome cuidado que essa região aqui do 1.16.300 é uma região onde ele pode também dar uma paradinha para acumular força e voltar a tentar subir. E daí buscar 1.700 aqui na outra região de milha, que vai ser aqui para cima, tá? 1.700, né? Região de milha aqui no Euro USD, tá? Ok? O SDCAD também correção. O SDCAD é queda daí, pessoal. Dólar mais fraco, tá? Acredito num cenário mais de queda aqui, tá? Buscando esta base de preço no dólar canadense. Que mais? Dólar e ien, vamos ver aqui, dólar e ien subindo de escada também, né? Meio fraquinho, lateralizando, em cima da nossa média de 200 períodos. Né? Ainda também está incerto aqui o SDJPY, né? Olha só, cenário de lateralização, fez alguns falsos rompimentos por aqui, deixando o pavio, né? Capturou liquidez. Porém, pessoal, a captura liquidez tem grande chance, tá? De fazer o FGV aqui, né? E dar continuidade aqui para cima, né? E aí eu vejo um cenário aqui rompendo aqui, ó, base de preço. A gente vê um cenário buscando essa máxima aqui da semana, tá? Até essa resistência aqui, ó, rompendo ela, aí ele libera um rally bem mais forte, né? Mas no curto prazo, pessoal, ele vai buscar fazer um pullback por aqui e voltar a subir, tá? O STJPY. Que mais que nós temos, pessoal? Que mais? Ontem eu passei GBP Audi. O que aconteceu com o GBP Audi? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ontem à noite, ó, bateu o nosso alvo. Foi um alvo mais curtinho, no time frame de 15 minutos, né? Mas ele atingiu o objetivo, né? Que inclusive agora ele fez a máxima da semana e vai liberar um rally. Rompendo aqui, pessoal, mais movimentação de alta no GBP Audi, tá? Que é a libra esterlina versus dólar australiano, ok? São os pares cambiais, beleza? Ok? Ó, aqui ele capturou uma liquidez, rompeu o fundinho, capturando a liquidez e vral de novo, né? Que mais que nós temos aqui, pessoal? É isso, né, por agora. Então deixei bastante análise e leituras para vocês, né? Fique atento aos nossos canais de comunicações, como grupos em comunidades, como as notícias que nós compartilhamos, sobre as perspectivas aqui no próprio TradeView, sobre os gráficos e ativos que nós fazemos análise educacionalmente, com padrões, para que você possa ter mais confiança e estudo e prática nas suas operações. E ó, controlando a gestão de risco com segurança, ok? Certo? E peço para você encarecidamente, não esquece de se inscrever no canal se você é novo aqui. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia que vai me ajudar bastante. Não esquece, por favor, de ativar o sininho também para ser avisado de todos os conteúdos que eu compartilho aqui no canal oficial da Easy Markets. Certo, meus amigos? Encerramos aqui nesta quarta-feira o nosso programa Gol do Dia. Fique atento aos nossos avisos, fique atento acompanhando as nossas redes sociais, tá? Para que você possa se manter informado sobre o que está acontecendo no mundo todo, nos mercados internacionais. Um grande abraço e te vejo amanhã, quinta-feira, aqui comigo. Chega por hoje. Grande abraço. Tchau, tchau.